Olá, eu sou o Ricardo e hoje eu estou aqui para compartilhar mais uma palavra com você. Hoje a nossa palavra tem a ver com pregar, tem a ver com amor ao próximo. O nome da nossa palavra é Como Evangelizar, então vamos para o vídeo. Bom, a palavra de hoje ela tem a ver então com como evangelizar, e a inspiração para esse vídeo veio assistindo alguns vídeos essa semana, algumas pregações. Eu gosto de assistir pregações de outros pregadores que não só me inspiram, mas me ensinam a palavra. E eu essa semana estava assistindo algumas pregações que não eram especificamente a respeito de como evangelizar, mas elas me fizeram entender, pensar, refletir a respeito de que evangelizar, na verdade, é uma das bases da vida cristã. E a gente consegue, então, ter uma linha de raciocínio que nos leva a entender isso quando nós passamos a entender algumas coisas. Se nós entendemos que nós devemos amar a Deus e ao próximo, isso eu expliquei um pouco melhor numa palavra antiga de umas semanas atrás, que se chama Evangelho Simples. E eu falo nessa palavra a respeito do texto ali de Mateus 22, do 34 ao 40, onde Jesus faz um resumo de verdade da Bíblia, da palavra. Ele diz que esses dois mandamentos que ele passa ali resumem a lei e os profetas, ou seja, resume tudo que é a base do Evangelho. E ele vai dar dois mandamentos, que é amar ao próximo, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, na verdade, se nós entendemos isso, nós entendemos que nós devemos amar a Deus e amar o próximo. Junto com isso, nós temos o entendimento de que Deus é o melhor em nossa vida, a melhor coisa que a gente vai ter, que é o que eu também falo um pouco nessa mesma palavra do Evangelho Simples, e que ele anseia por relacionamento, como a gente pode ver nesse texto de Mateus 22, que ele anseia por relacionamento conosco. Então a gente vai entender, tem um raciocínio muito simples, que é: Deus quer estar com as pessoas. O melhor para as pessoas é estar com Deus. Nós queremos satisfazer a Deus por amor a Ele, e nós queremos dar de presente para as pessoas, dar Ele de presente para as pessoas, porque é o melhor que nós temos. E nós amamos as pessoas, então nós queremos entregar Ele para essas pessoas. Então, na verdade, a gente chega a uma única conclusão. Se a gente tem esses três raciocínios, esses três entendimentos básicos, nós chegamos à conclusão de quê? Que evangelizar é a resposta certa. Na verdade, evangelizar é dar o melhor de nós de presente para alguém. Dar o melhor que a gente pode dar de presente para alguém. Isso é evangelizar. A melhor coisa que pode acontecer na vida de alguém é conhecer a Cristo. E quando a gente evangeliza, a gente está dando de presente isso para essa pessoa. E não uma ofensa, isso não é uma ofensa. Mas às vezes nós pensamos que isso é uma ofensa. A gente chega a essa conclusão de que isso é uma ofensa. Ou se oprime, porque como se a gente evangelizasse fosse ofender a pessoa, na verdade. Por que isso acontece? Porque o diabo ele quer que nós pensemos assim. O diabo ele tenta todo tempo convencer que a gente está incomodando as pessoas quando a gente fala do amor de Cristo, quando a gente fala aquilo que Deus quer para a vida das pessoas. E o mundo ele também quer isso. O mundo ele também tem essa intenção de coagir a gente para que a gente não fale de Jesus, porque se a gente ganhar mais pessoas, a gente transforma a realidade da sociedade, e o mundo não quer isso. Então, na verdade, aí existe uma batalha sempre para convencer a gente, para ganhar nessa relação do evangelismo. Uma batalha espiritual nisso. E, bom, o que geralmente faz com que a gente venha perder essa batalha é a forma como nós fazemos. Por quê? Porque nós entramos nela sem nenhuma estratégia. A gente pensa em evangelismo, que evangelismo é simplesmente falar, simplesmente pregar. E de fato tem essa simplicidade do evangelismo. A gente não pode ficar tornando complexo o evangelismo, mas a gente também precisa entender que o evangelismo ele é algo que a gente precisa ser uma estratégia diária nossa, que a gente precisa dedicar tempo, pensar em como nós vamos fazer, em como nós vamos nos dedicar a isso. Por quê? Porque
a Bíblia ela nos ensina que tudo que nós vamos fazer requer estratégia e planejamento. Jesus vai dizer isso lá em Lucas 14, do 28 ao 30, quando ele vai dizer, se vocês fossem construir uma torre, vocês iam sentar antes, vocês iam planejar, vocês iam fazer os cálculos para ver se vocês tinham dinheiro, se vocês iam conseguir construir essa torre até o final. Por quê? Porque se vocês não fizerem esses planos e vocês chegarem na metade da torre e não conseguir construir, todo mundo vai rir de vocês. E na sequência, no próximo texto que vem na sequência, ele vai dizer, um rei que vai entrar numa guerra, ele faz um planejamento, ele faz um estudo para ver se ele tem como ganhar essa guerra. Se não, é melhor que ele peça, então, misericórdia contra quem ele vai guerrear, porque se ele tem certeza que ele vai perder, ele vai entrar numa guerra inútil. Então eu disse que as coisas têm que ser planejadas. Já lá em Mateus 10, 16, o que Jesus vai dizer? Eu estou mandando vocês, e ele vai dizer isso para os discípulos, quando ele está enviando os discípulos nesse contexto, ele diz assim, eu estou enviando vocês como ovelhas para os lobos. Então vocês precisam ser sagazes como as serpentes e inocentes como as pombas. Ele quer dizer o quê? Pensem, tenham estratégia, não tenham maldade, mas tenham pensamento, estratégia, enxerguem longe. É isso que Jesus está dizendo. E no evangelismo não é diferente. Quando a gente vai evangelizar, não pode ser diferente. Nós devemos ter estratégia e planejamento. E a gente vê que Jesus tinha isso, lá em Mateus 10, do 5 ao 14, que é o texto que vem antes desse que eu acabei de citar, onde Jesus envia os 12 discípulos, os 12 apóstolos, e quando ele faz esse envio, ele dá um monte de instruções, um monte de estratégias de como se comportar, de como falar, de quando falar, de para quem falar. Tudo isso ele dá de estratégia para os apóstolos, para que os apóstolos, então, façam um evangelismo bom e bem sucedido. Então, na verdade, hoje eu quero conversar com você sobre alguns passos de como montar uma estratégia de evangelismo, de como planejar um evangelismo, tá? De coisas que a gente precisa ter em mente quando a gente vai fazer isso, de pontos que essa palavra nos traz, nos ensina e de como fazer isso. Então, bom, o primeiro ponto, então, que eu quero compartilhar com vocês é seleção. O texto que eu citei antes, de Mateus 10, nós vamos usar como base para todos os pontos, para entender ali o que Jesus estava ensinando para os apóstolos e o que ele ensina para nós. Então, você pode abrir sua Bíblia lá em Mateus 10. Agora, nesse momento, nós vamos ler os versículos 5 e 6, ok? E o primeiro ponto é seleção. Olha o que Jesus diz para os discípulos aqui, que é muito interessante. Ele diz assim, Jesus enviou estes 12 com as seguintes instruções. Não se dirijam aos gentios, nem entrem em cidade alguma dos samaritanos. Antes, dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. O que Jesus está dizendo aqui? Jesus ele faz uma seleção. Jesus, na verdade, aqui ele dá um objetivo específico para os discípulos. Jesus ele faz uma seleção de quem deveria ser evangelizado nessa investida dos discípulos. Ele seleciona quem devia ser evangelizado nesse momento. Eles deveriam, então, ficar focados nas ovelhas perdidas de Israel, naquelas pessoas que tinham se desviado, naquelas pessoas que não estavam entendendo que Jesus era o Cristo, e deixar de lado os gentios e os samaritanos. Ok? E nós sabemos que depois Jesus evangelizou os samaritanos também, e que Jesus enviou os discípulos aos gentios, mas nessa investida específica de evangelismo, Jesus diz assim, agora vocês deixam de lado os gentios e os samaritanos, e eu quero que vocês se foquem nas ovelhas perdidas de Israel. E por que Jesus faz isso? Ele escolheu uns e abandonou os outros? Não, Jesus ele seleciona o alvo do evangelismo em relação aos discípulos, ao que os discípulos estavam preparados para enfrentar, e otimiza as chances de ser bem sucedido. O que acontece? Jesus estava começando o treinamento desses discípulos e ele então direciona, porque os discípulos eles tinham muito mais conhecimento a respeito da tradição e da cultura e da religião dos judeus. Então era muito mais fácil para os discípulos discorrer, conversar e pregar o evangelho para as pessoas dessa cultura.
Então, os gentios e os samaritanos, inclusive os samaritanos eram uma parte do povo que eles brigaram entre eles, e aí eles decidiram ficar em Samaria. Eles decidiram que eles não queriam mais ir a Jerusalém. Eles começaram a adorar num monte que tinha lá. Então eles tinham uma cultura parecida, mas eles tinham uma rixa entre os povos. Então Jesus diz assim: agora nesse evangelismo eu quero que vocês foquem naqueles que vocês já têm treinamento para ganhar. Não foquem nesses outros, porque vocês podem aí ter conflito, e isso pode não trazer bons resultados. Então, Jesus olha para isso e otimiza as chances de ter sucesso nisso e foca o objetivo. Então, ele seleciona quem vai ser o alvo desse evangelismo. Você já deve ter ouvido a frase que quem quer tudo não tem nada, ou alguma variação desse ditado que tem em todas as línguas aí. E é mais ou menos o que Jesus tá querendo evitar nessa situação. Se os discípulos saíssem para evangelizar qualquer pessoa, pega o primeiro que aparece, sabe-se lá o que fosse acontecer. Talvez se eles saíssem procurando qualquer um, talvez eles travassem um conflito ideológico que eles não estavam preparados, como eu falei antes. Então eles não iam ganhar a pessoa se eles entrassem nesse conflito, e eles perderiam o tempo deles investido. Então eles iam investir tempo numa pessoa que não ia ser ganha, que eles não iam conseguir evangelizar, e essa pessoa então não ia se converter, não ia receber essa bênção que eles estavam levando, e de qualquer forma eles iam perder esse tempo que eles podiam estar investindo em alguém que talvez eles conseguissem ganhar. Então essa era a intenção de Jesus quando ele faz essa seleção. E nós devemos seguir a mesma estrutura, ou seja, nós devemos selecionar o alvo do nosso evangelismo. Sempre que a gente vai fazer o evangelismo, a gente tem que selecionar e se preparar para ganhar aquele alvo. Pensando na prática, pensando, vendo na nossa vida isso, pensa no evangelismo de rua. Quando você sai para fazer um evangelismo de rua, pensa qual é o teu alvo. São adultos? São jovens? São pessoas, são estudantes ainda, são músicos? Nós precisamos pensar nos nossos alvos quando a gente sai e fazer estratégias específicas para ganhar esses alvos. Estudar como falar do evangelho para eles e se preparar dessa maneira. Quando nós falamos de um evangelismo pessoal, quem é essa pessoa que nós estamos evangelizando? É o nosso pai? É o nosso irmão? É um vizinho? É um amigo? E esse em específico eu recomendo que a gente sempre tenha alguém em específico. Não, mas eu evangelizo todo mundo que tem na minha volta. Bom, é exatamente quem quer tudo, o que eu falei antes, quem quer tudo não tem nada. Foquemos, se por ano a gente ganhar uma pessoa para Cristo, a gente, no final da nossa vida, vai ter ganho uma quantidade bem grande de pessoas. Se a gente focar em uma pessoa no nosso evangelismo pessoal, a gente ganha, a gente vai ter grandes ganhos para o evangelho, a gente vai abençoar muitas vidas. Mas a gente precisa pensar, a gente precisa selecionar isso. Então, quem é essa pessoa? Então, selecionando, a gente se prepara melhor. A gente pode interceder, orar por essa pessoa. Então, nós devemos selecionar o nosso alvo para otimizar o nosso evangelismo. Tá? Esse é o primeiro ponto, seleção. Jesus ensina eles a selecionar. O segundo ponto aqui que eu quero compartilhar com vocês e que eu vejo nessa palavra de como fazer uma estrutura de evangelismo é intercessão. Tá? Em Mateus 10, do 12 ao 14, Jesus vai dizer assim: ao entrarem na casa, saúdem-na. Se a casa for digna, que a paz de vocês repouse sobre ela. Se não for, que a paz retorne para vocês. Se alguém não os receber nem ouvir suas palavras, sacudam a poeira dos pés quando saírem daquela casa ou cidade. O que Jesus está dizendo aqui? Jesus incentiva os discípulos a interceder. O que é intercessão? É um tipo de oração que declara vitória, posse e cuidado de Deus sobre algo ou alguém. Tá? Isso é intercessão. Um exemplo para a gente entender. Quando eu intercedo pela minha família, o que eu faço? Eu declaro, Deus, que o teu cuidado esteja sobre a minha família. Eu oro para que tu tome posse da minha família e que teu Espírito Santo faça morada no meio delas, da minha família, traz vitória aí.
Quando eu intercedo, por exemplo, para dar outro exemplo sobre uma reunião, eu vou ter uma reunião importante e eu vou interceder por essa reunião. Eu declaro, Deus, que tu venha e que tu controle todo o ambiente do que vai acontecer ali nessa reunião, que tudo que aconteça seja conforme a tua vontade, que tu tome cuidado e traga vitória nessa reunião. Então isso é intercessão, isso é uma oração de intercessão. Quando a gente intercede, a gente clama para que Deus vá à frente, então, fazendo a sua obra. E nesse caso, Jesus ensina os discípulos a orar pelos alvos dos seus evangelismos, para que o Espírito Santo vá à frente deles, trazendo paz, ou não. Jesus diz assim, vocês declarem a paz de Cristo quando vocês chegarem na casa, vocês intercedam para que a paz de Cristo esteja, ou para que se eles não receberem, então, não esteja. É isso que Jesus está dizendo. Então, para que serve a intercessão? Para que, de uma forma ou outra, Deus seja reconhecido como Senhor. Que é o que Jesus está dizendo aqui. Então, se eles receberem vocês e receberem a palavra, declara paz, para que se veja que o evangelho chegou naquela casa. Se não, recebe a paz de volta, para que também se perceba que Deus também interviu nessa situação. A intercessão ela tem como objetivo preparar o ambiente para que os corações recebam a semente da palavra. Pensa na intercessão assim, como se ela fosse preparar a terra para lançar a semente da palavra. Essa é a ideia da intercessão. Então, na prática, assim, para a gente pensar na nossa vida, a gente falou de evangelismo de rua, o que eu faço? Então, como eu faço intercessão nisso? Eu devo orar para que Deus prepare tudo. Para o que vai acontecer naquele dia. A gente preparou o evangelismo, então eu intercedo para que, se o evangelismo de rua é para jovens, então que Deus traga os jovens, que Deus prepare e abra os corações deles, para que Deus traga a vitória, para que Deus possa tomar posse do lugar que nós vamos evangelizar e dos corações, que Ele tome cuidado, então que Ele abra os olhos. A gente intercede por esse evangelismo. O meu evangelismo pessoal, eu tenho aquela pessoa, como eu intercedo por ela, aquela pessoa que eu escolhi? Eu devo orar por essa pessoa, para que o Espírito Santo vá preparando o coração dela para receber a palavra, para receber a revelação do que Deus tem, para que também o Espírito Santo converta essa pessoa. A gente intercede dessa maneira. Então, nós devemos interceder pelos nossos evangelismos para que o Espírito Santo prepare o caminho para nós. E é o que Jesus ensina aqui. Então, o segundo ponto é intercessão. Nós precisamos interceder pelos nossos evangelismos. O terceiro ensino que eu vejo da estratégia de Jesus e que a gente precisa aprender a aplicar é ação sincera. Tá? Aí, mesmo texto, Mateus 10, do 9 ao 11, vai dizer assim: não levem nem ouro, nem prata, nem cobre em seus cintos, não leve nenhum saco de viagem, nem túnica extra, nem sandálias, nem bordão, pois o trabalhador é digno do seu sustento. Na cidade ou povoado em que entrarem, procurem alguém digno de recebê-los e fiquem em sua casa até partirem. O que Jesus está dizendo aqui? Jesus aqui recomenda que os discípulos eles se relacionem com quem eles estão evangelizando. Em outras palavras, Jesus está recomendando que os discípulos sejam verdadeiros com as pessoas, que eles sejam quem eles são, que não seja interesseiro isso que os discípulos estão fazendo, que eles convivam com essas pessoas de maneira sincera e verdadeira. Uma das características do ministério de Jesus e que depois foi passado para os discípulos, na verdade, era a sinceridade com que ele agia, com que Jesus agia. Jesus era muito sincero. Quando ele chorava, ele chorava. Quando ele ficava nervoso com uma situação, ele expressava de uma maneira educada, mas falava. Quando ele não gostava. Então, Jesus ele tinha essa característica e isso ficou com os discípulos. Diferente dos pregadores e líderes daquela época, Jesus e os seus discípulos eles faziam as coisas porque eles se importavam com as pessoas, sem interesse nenhum. E assim ficava claro o amor deles pelas pessoas. E dessa forma, então, o evangelismo acontecia. Quando Jesus ou um discípulo eles curavam, eles faziam um milagre ou qualquer outra coisa que eles faziam nesse momento, era para o bem daquela pessoa. E era sem interesse. E nem sempre resultava em conversão, no caso, né? Você tem aí em Lucas 17, 11 e 19, você tem aí os 10 leprosos. E Jesus cura os 10 leprosos. Só um volta para adorar, só um volta para andar com Jesus.
os outros 9 não. Mas Jesus fez aquilo porque ele se importava com eles e queria entregar o que ele podia para essas pessoas. Então, né, o agir de Deus e dos discípulos era assim, e nós devemos agir da mesma forma. Na prática, aí vamos pensar aí nesse mesmo evangelismo de rua que a gente está falando. O que eu faço? Como eu faço não me importar com as pessoas quando eu estou fazendo evangelismo de rua? Eu devo me importar em servir essa pessoa com sinceridade, em dar aquilo que Deus botou na minha vida. Vamos pegar o exemplo aí do que o Pedro faz ali no templo. Ele diz, eu não tenho prata e ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Ele faz ali em Atos, né? Levanta e anda. Ele exerce, ele se importa com aquela pessoa, porque aquela pessoa está pedindo algo para ele, e o que ele tem ele faz. Ele se importa com essa pessoa e ele tem uma ação sincera ali. E isso isso acontece depois, tem como consequência o evangelismo desse mesmo homem. Pensando no evangelismo pessoal, no nosso evangelismo pessoal, eu devo me importar em ser amigo sincero dessa pessoa. Eu não devo estar com segundas intenções. Às vezes a gente diz, não, eu vou evangelizar o fulano do meu trabalho. Aí parece que todo o relacionamento que a gente tem com essa pessoa, ele é baseado nesse interesse de evangelizar a pessoa. E a gente não tem um verdadeiro relacionamento e logo essa pessoa ela percebe que a gente não está sendo sincero com ela. E Jesus não era assim, Jesus fazia diferente. Jesus se importava realmente com a pessoa, ele dava dele para a pessoa e aí a pessoa se apaixonava por ele. Então assim a gente precisa fazer também. Nós devemos atuar sem segundas intenções com as pessoas para assim refletir o amor de Deus. Então esse é o terceiro ponto. Eles tinham uma ação sincera. Jesus recomenda uma ação sincera ali nessa situação. O quarto ensinamento que eu vejo aqui da estratégia de Jesus de como evangelizar, tá bem? É o testemunho. No versículo 7, Jesus vai dizer assim: por onde forem, preguem essa mensagem, o reino dos céus está próximo. Jesus aqui ele direciona os discípulos que deem testemunho do evangelho. Tá? Jesus fala para eles que sigam o seu caminho e preguem a palavra. Isso é dar testemunho. Dar testemunho ele acontece em duas esferas. Tá? Se comportar em concordância com a palavra de Deus, você se comportar em concordância com aquilo que Deus ensina na palavra dele, e declarar efetivamente a palavra. Ou seja, em outras palavras, pregar, falar de Jesus. E é o que Jesus diz para os discípulos aqui: caminhem, vivam a vida de vocês, sigam aonde o Espírito Santo está guiando vocês, e preguem. É isso que Jesus está dizendo para eles. E a autoridade de Jesus e dos discípulos vinha disso. Eles pregavam e viviam aquilo que eles pregavam. Assim era a igreja de Atos. A gente vai ver ali esse relato também a respeito da igreja de Atos. Em Atos 2, do 42 e 47, vai mostrar que a igreja ela vivia junta, ela tinha caridade uns com os outros, ela tinha amor. E isso era uma ação, não era uma pregação, era uma ação. Eles faziam isso de verdade. E aí depois eles pregavam a respeito disso e eles conquistavam a simpatia de todo o povo. E dia a dia iam sendo acrescentados os que iam sendo salvos. Então a gente vê essa mesma atitude na igreja de Atos. E assim deve ser então a nossa vida também. A gente deve ter a vida também desse jeito, de ter testemunho, tanto na nossa maneira de agir, quanto no nosso falar, no nosso pregar. Dos dois jeitos a gente deve fazer isso. E na prática, na nossa vida diária, como é que a gente faz isso? Por exemplo, no evangelismo de rua, que a gente já estava falando, vamos continuar no mesmo exemplo. Então, a gente acredita que Jesus transforma a nossa vida, né? Então, eu vivo como alguém que tem a vida transformada. Se eu acredito nisso, eu vivo como alguém que tem a vida transformada. E eu prego isso. E aí eu estou evangelizando na rua, eu acredito, e as pessoas veem essa vida transformada em mim. E quando eu prego isso, então, esse evangelismo ele se torna efetivo. No nosso evangelismo pessoal, a gente acredita que Jesus é amor. Então, eu vivo como alguém que aprendeu a amar com Jesus. E aí eu prego isso. E essa pessoa entende o que eu estou pregando porque ela vê isso na minha vida. Então isso se torna claro, então se torna efetivo. Nós devemos dar testemunho para que o nosso evangelismo seja efetivo.
Essa é a verdade. O testemunho ele faz parte do evangelismo e da estratégia de Cristo aqui para evangelizar. Então, e o quinto e último ponto do que eu aprendo aqui, da estratégia de Jesus para evangelizar, que ele passa para os discípulos aqui, é o poder. Tá? Não o meu poder, não o poder de quem é forte, mas o poder de Deus. No versículo 8, Jesus vai dizer assim: curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Ou seja, Jesus está dizendo aqui, vocês receberam o Espírito Santo, vocês receberam esse poder, eu derramei sobre vocês. E foi de graça. Então façam de graça. Não deixem de curar os enfermos, não deixem de ressuscitar os mortos, não deixem de purificar os leprosos, não deixem de expulsar os demônios. Exerçam o poder que eu derramei sobre vocês. É isso que Jesus está dizendo. Jesus aqui então ordena que eles façam, que eles exerçam esse poder que está neles. Jesus comanda que eles façam milagres, prodígios, maravilhas. Quando eles exercem esse poder, então, através dos milagres, isso funciona como uma marca, na verdade, como um selo de Deus neles mesmos. A palavra de Deus que foi pregada, que eles pregaram, eles falaram, eles deram testemunho e eles falaram essa palavra. E ela se torna viva e inegável, porque quando eles exercem o poder de Deus, a pessoa está vendo claramente isso. Jesus pregava que ele mesmo era o Messias, mas o que confirmava de forma inegável que ele era o Messias era o poder de Deus que acompanhava ele. Na época de Jesus, e a gente vê na Bíblia citado em outros momentos, que tinham outras pessoas que diziam que era o Messias. Tiveram outros pregadores que disseram que era o Messias. E qual que era a diferença de Jesus para esses homens? É que Jesus falava que era o Messias e o poder de Deus que estava nele era o poder do Messias. Então as pessoas olhavam e diziam, realmente, ele é o Messias. Porque olha só como Deus atua através dele. E o mesmo passou a acontecer com os discípulos no livro de Atos. Eles pregavam a respeito de Jesus e tinham as mesmas obras de Jesus. Então era confirmado aquilo que eles pregavam através do poder de Deus que agia neles. Paulo ele chama isso de as credenciais do apostolado. Lá em 2 Coríntios 12, ele vai dizer o quê? Ele vai dizer que ele dá graças a Deus porque o apostolado dele foi confirmado, então as credenciais do apostolado dele foram conhecidas no meio do povo, ele falando para os coríntios aí, quando ele esteve com eles, porque ele agiu com sinais, prodígios e maravilhas no meio do povo. Ele diz, essas são as credenciais do meu apostolado. Vocês veem que Deus está agindo através de mim, através do poder dele, que realmente atua através de mim. E Jesus promete que também exerceríamos esse poder lá em Marcos 16, 17 e 18. Que ele vai dizer assim, estes sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e, se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e esses ficarão curados. Jesus declara isso sobre nós, que nós faríamos isso, que nós viveríamos dessa maneira. Então, na verdade, se Jesus promete, é porque isso é para nós também. Então, na prática, praticando isso, vamos pensar no nosso evangelismo de rua. Como eu coloco isso em prática? Bom, nós devemos orar pelas pessoas ali na rua e declarar os sinais de Deus. Se é uma pessoa enferma, então a gente ora por cura. A gente declara por fé que essa pessoa vai ser curada. A gente aplica esse poder de Deus que está em nós e foi prometido para nós. Pensando no nosso evangelismo pessoal, nós devemos orar e declarar os milagres de Deus na vida dessa pessoa, para que ela também veja o poder de Deus agindo através de nós na vida dessa pessoa. Nós devemos exercer o poder de Deus para que nós coloquemos o selo de Deus ao evangelizar. Então a gente precisa exercer esse poder de Deus, porque ele faz parte do evangelismo. Então nós devemos planejar e estrategiar para aplicar tudo isso, para aplicar tudo isso nos nossos evangelismos. Essa é a verdade. E assim nós vamos ser melhores sucedidos no nosso evangelismo. Se a gente pensar o evangelismo com estratégia, nós vamos ser melhores sucedidos nisso, nós vamos ser bem-sucedidos nisso. Então, no final, eu quero te desafiar. Seja um evangelista esforçado.
Quero pedir para você fechar os seus olhos, eu vou orar por essa palavra, que ela abençoe a minha e a tua vida e que a gente receba aquilo que Deus tem para derramar sobre nós. Senhor Jesus, Pai, eu clamo que Tu venhas a trazer o entendimento dessa palavra, Senhor Jesus, não só um entendimento de ouvir e dizer que essa palavra faz sentido, mas um entendimento na nossa mente e no nosso coração, para que isso faça parte da nossa vida e a gente possa ser esses evangelistas que fazem estratégias, Senhor Jesus, que atuam com o Teu poder, Deus eterno, Senhor Jesus, que tem testemunho, Senhor, que se levantam com ações sinceras, que intercedem, Pai, que sabem selecionar quem eles vão evangelizar e que tudo isso, Pai, ocorra conforme a Tua vontade, que todo evangelismo seja do Teu agrado e que agrade o Teu coração. Em nome de Jesus é isso que eu te peço, é por isso que eu clamo, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, então, meus queridos. Para encerrar então esse vídeo, muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. Não se esquece de deixar o teu like, para nós é uma bênção isso. Comenta com nós como tem sido os seus evangelismos, comenta com nós se isso vai te ajudar a evangelizar melhor. Compartilhe esse vídeo para que todos os nossos irmãos aprendam como evangelizar de uma maneira eficaz, eficiente, e te inscreve no canal para receber as notificações dos nossos próximos vídeos, assim você continua recebendo o nosso material e continua sendo abençoado, abençoando a nós e a todos aqueles com quem você compartilha, tá bem? Beijo e até o próximo vídeo.